Como eu já adiantei lá no começo da nossa conversa, hoje o quadro de entrevistas do Bom Dia Agronegócio está muito especial porque é para celebrar uma cultura que hoje é a cara do Brasil. São 100 anos de soja nesse país, é o centenário da nossa principal cultura, do que transformou a sociedade brasileira, e para isso a gente recebe o Fabiano Soltz, que é presidente da comissão da Expo Rural da FenaSoja, onde está acontecendo nesse momento, e de volta onde tudo começou, não é isso, Fabiano? Bom dia, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no Bom Dia Agronegócio. Bom dia, Carla. Bom dia a todos que nos assistem e nos ouvem. E é exatamente isso. Estamos comemorando um grande marco, né? São 100 anos do cultivo de soja no Brasil, o cultivo comercial que iniciou em 1924. 1923, as primeiras sementes foram semeadas quando o pastor Albert Lehrenbauer vem dos Estados Unidos após um período para tratar de uma doença em que ele estava passando e traz consigo uma porção de sementes de soja feijão, né? E ele compartilha com os seus congregados 4 famílias que foram as precursoras, foram as pioneiras no cultivo de soja comercial no Brasil. Então, nós, como berço nacional da soja, estamos muito felizes por poder comemorar esse grande marco. Para nós, eu sou suspeita, viu, Fabiano, porque né, a minha carreira eu tenho feito, né, no agronegócio, em cima da história dessa cultura que para mim é o que faz bater o meu coração mais forte no agronegócio brasileiro, mas eu sempre tento trazer a perspectiva social e o papel social que a soja tem. Quando a gente faz esse resgate e a gente olha 100 anos para trás, teve justamente esse contexto, né? Quando o pastor Lehrenbauer traz essa semente e distribui ali entre aquelas famílias, ele começou a mudar aquele cenário. A história conta mais ou menos isso, não é? Exatamente. A história do pastor e da soja, Carla, inicia em 1915. O pastor Albert Lehrenbauer foi um missionário que saiu dos Estados Unidos em 1914, chegando aqui no Brasil em 1915. E ele, então, se aloca na colônia de Santa Rosa, né, na linha 15 de novembro. Lá ele começou a fazer o seu trabalho de congregação daquela comunidade, e em 1923 ele passou por um período de saúde não muito legal e teve que ir até a Alemanha para tratar. Ele teve um problema estomacal e os médicos aqui do Brasil falaram que ele teria que ir para a Alemanha. Ele foi para a Alemanha, ele identificou que não tinha nenhum problema, né? Foi um diagnóstico precipitado aqui no Brasil, e ele decide fazer uma visita para sua irmã no estado do Missouri, nos Estados Unidos, que é de onde vêm as primeiras sementes. E quando ele retorna, ele traz uma garrafa com algumas sementes, né? E começa a estudar e pesquisar. Eu estava essa semana com o neto do pastor aqui na sede da FenaSoja, né? Na sede administrativa, e nós temos um livro que foi escrito em 2004, e numa das cartas escritas em alemão, o pastor descreve que essa planta ela iria mudar o cenário, porque além de alimentar os animais, ela poderia alimentar os humanos, né? E isso é muito bacana, porque ele faz algumas avaliações agronômicas, e naqueles primórdios, há 100 anos atrás, ele relata que era uma planta que teria capacidade de produzir até 400 sementes por pé, né? Então, a partir dali, a soja começa a ganhar espaço, começa a ganhar todo a atenção de fato, né? Nós passamos por alguns grandes marcos, Carla, aqui no Rio Grande do Sul, principalmente em Santa Rosa. Então, a gente recebeu as sementes do pastor, nós produzimos durante 40, 50 anos e não nos preocupávamos tanto com a fertilidade do solo.
e aí entra a figura da Emater, entra a figura de uma pessoa, o primeiro engenheiro agrônomo aqui da nossa região, seu Paulo Sérgio Capel, que junto com o seu Pedro Carpenedo, empresários e agrônomos aqui da região, identificam que eles precisariam olhar para o solo para fazer com que as plantas pudessem ter subsídio para produzir. Então, a história da soja aqui na nossa região ela é muito rica, a gente tem um orgulho enorme. Eu, como engenheiro agrônomo, sempre digo que para quem tem terra escorrendo na veia, morar aqui na região de Santa Rosa é morar num reduto de um legado que a gente precisa contar para todo o Brasil, né? Isso é verdade. Esse início em Santa Rosa conta também muito do Brasil que nós entendemos hoje. Quando nós olhamos, né, Fabiano, para onde tem soja nesse país, tem algum gaúcho que ou passou por lá, ou ajudou a formar alguma cidade e depois foi para outro estado para formar outras cidades. Então, por onde tem soja hoje nesse país, tem um pouco da história do pastor, tem um pouco da história desse contexto. Como é que hoje, como é que aconteceu, né? Como é que tem acontecido essa edição da FenaSoja 2024? Eu deveria estar aí com vocês, infelizmente por questões logísticas eu não consegui estar, mas certamente o ano que vem vou poder trazer informações direto do evento de vocês, com certeza, e quero aproveitar e agradecer publicamente pelo convite tão carinhoso que eu recebi, mas me diga como é que foi a edição desse ano? Foi especial? Foi diferente por celebrar esse legado e por projetar esse futuro da sojicultura aqui no Brasil, Fabiano? Carla, o presidente Dário, né, que é o presidente da feira, sempre diz que o universo FenaSoja é o universo perfeito. Nós tivemos o adiamento em virtude de tudo que nós passamos aqui no Rio Grande do Sul, em maio, com as chuvas, com as enchentes, e nós preparamos duas feiras. A FenaSoja ela estava pronta em maio e ela tem nos proporcionado muitas surpresas agora na FenaSoja acontecendo em dezembro. Nós chegamos hoje ao 8º dia de FenaSoja, muitas emoções, né? Nós tivemos a presença do pastor Walter Lehenbauer, que é neto direto do pastor Albert, que também é pastor. Então, todos os familiares, todos os descendentes, alguns da Argentina e alguns dos Estados Unidos estiveram aqui com nós. Nós tivemos muitas homenagens para todas essas pessoas que fizeram história e que continuam fazendo história. Então, a gente está vivendo esse momento com a emoção à flor da pele, né? E sem sombra de dúvidas, a FenaSoja, ela sendo uma feira multissetorial, mas com um enfoque muito grande no setor primário, na agricultura, a gente está olhando também para os negócios, né? Nós sempre falamos que a FenaSoja, assim como tantas outras feiras, serviria como uma mola propulsora para fazer a retomada da economia aqui no Rio Grande do Sul. Então, o entusiasmo que a gente tem, o otimismo que a gente tem que estar aqui para viver isso, né, Carla? Gostaríamos muito que tu estivesse aqui para sentir o que nós, voluntários, a FenaSoja ela é feita por voluntários, são mais de 600 voluntários que trabalham de forma exemplar, né? Nós somos abnegados a estar aqui e manter, como eu falei no início da nossa conversa, esse legado aceso, falar sobre as novas gerações, a importância da história dessa oleaginosa para Santa Rosa, para o Rio Grande do Sul e também para o Brasil. Afinal, somos o maior produtor de soja do mundo e isso nos orgulha muito. Aqui também, Carla, nós tivemos muito da transformação dessa matéria-prima, né? Então, a gente está em êxtase. Nós estamos muito felizes com tudo que vem acontecendo e esperamos que até domingo tenhamos fechado e atingido todas as nossas metas.
nós estamos falando de que metas, Fabiano? Qual o público? É uma feira de negócios também, a FenaSoja, né? É um evento cultural, reúne ali nomes da música. Que metas são essas e quanto nós estamos próximos de bater todas elas nesse momento? Carla, na última edição nós tivemos mais de 350 mil visitantes, foram realizados 1,2 bilhão em negócios e a gente estima que até o final da feira nós consigamos atingir esses números. Então, a gente sabe que o cenário talvez não seja o melhor, mas, mais uma vez, a FenaSoja serve como uma mola propulsora. Conversando com alguns expositores da área da Expo Rural, instituições financeiras já atingindo os números da última edição, empresas que são ligadas a setor primário. A feira é uma feira multissetorial, então ela congrega todos os setores, né? Comércio, indústria, agricultura, serviços, e muitos desses expositores com os números já realizados. Então a gente estima, os números são realizados, eles são compartilhados no final da feira pelo presidente, mas a gente estima que a gente consiga atingir pelo menos os números que foram feitos na última edição. E é interessante observar os números gerais. Nós estamos falando de 24 edições, né, Fabiano? Desde 1966. Além de tudo, não é só a história da soja, mas a história da FenaSoja. Nós estamos falando de 40 milhões de pessoas impactadas. A FenaSoja, como tu falou, tem um papel social muito grande. Então, eu acredito que termos esse fardo, digamos assim, para dividir com todas essas pessoas se torna muito mais leve, né? E a gente conseguir compartilhar tudo que a FenaSoja representa. A próxima edição comemora os 60 anos da FenaSoja. Então, a gente vai provavelmente, e não tenho dúvidas que existe uma máxima aqui na FenaSoja, né? A edição que está acontecendo, ela precisa superar a última edição. Estamos trabalhando todos para que isso de fato aconteça. Então, a feira encerra no domingo e a gente ainda tem 3 dias. Hoje nós teremos a visita do ex-presidente Bolsonaro aqui em Santa Rosa. Isso para nós é motivo de muita felicidade também, é motivo de alegria. Como tu falou, nós temos a parte cultural, né? Então existem shows, temos shows nacionais e a estimativa é que a gente consiga atingir todos esses números até o final de domingo. E com certeza vamos atingir. Fabiano, quando a gente pensa no que está projetado para o futuro, como é que as discussões aconteceram? Nós tivemos nomes importantes, a presidente da Embrapa passou por aí, pesquisadores da Embrapa, entendedores, especialistas da sojicultura brasileira, do complexo soja. Hoje eu comecei aqui o Bom Dia Agronegócio falando de preços de óleo, de farelo, falando da geração de empregos. A gente está falando de soja gerando mais de 2 milhões de empregos diretos e indiretos, um impacto direto no PIB. Quer dizer, o que está projetado para o futuro quando a gente pensa nas discussões que aconteceram nesta edição da FenaSoja, 100 anos depois, o que está se projetando para os próximos 100 anos? Carla, eu sempre digo assim, nós chegamos num patamar em que sermos o principal produtor de soja no mundo, plantando 47,5, as estimativas podem ter mudado, 47,5 milhões de hectares, com uma estimativa de 166 milhões de toneladas, a minha geração, a nossa geração, tem um dever moral em fazer com que a nossa agricultura como um todo, não olhando só para a soja, mas olhando para a agricultura como um todo, tenha uma nova perspectiva em relação à sustentabilidade, principalmente no que diz a economia, o social e o ambiental. Então, a presidente Silvia Masruá não pôde vir, mas tivemos presente aqui o chefe-geral da Embrapa Soja, Alexandre Nepomuceno, e tudo que diz respeito à soja, tudo que diz respeito aos próximos 100 anos, né, diz muito sobre essas questões
que a gente vai enfrentar sobre sustentabilidade, mostrar para o mundo que o que é produzido aqui no Brasil tem sim sustentabilidade, tem sim rastreabilidade e que a gente pode fazer com que o nosso grão de ouro, como a gente diz aqui na FenaSoja, né, tenha o devido valor. E muito também do que nós conversamos e debatemos aqui é sobre a transformação da matéria-prima. Nós somos muito bons em produzir. Como que a gente vai fazer para agregar valor, né? Então, estamos mandando soja para todo mundo, mas como que a gente vai fazer para essa soja permanecer aqui e continuar agregando valor dentro do nosso país? Então, é muito disso que se debate hoje e que se projeta para o futuro. Que bom que a gente pode, né, Fabiano, depois de tanto tempo, garantir com bases muito sólidas, principalmente da academia, a sustentabilidade, a qualidade do nosso produto. No momento onde nós estamos sendo tão questionados, onde os produtos brasileiros estão sendo colocados em contextos que não fazem o menor sentido, que bom que essa base acadêmica está presente em discussões, em eventos como a FenaSoja, para testar a qualidade, a segurança e principalmente, além da rastreabilidade, a sustentabilidade da nossa soja, né? Exatamente. Eu estava conversando com uma menina que visitou a FenaSoja, a Nathalie. Ela é uma menina que faz doutorado na Holanda. E a tese do doutorado dela é falar sobre a história da soja, falar sobre a evolução desses, não só desses 100 anos aqui no Brasil, mas desde a origem lá na China, depois a passagem pelos Estados Unidos e aí sim a vinda para o Brasil. E ela me comentava que o que chega lá chega a ser triste, vamos usar esse termo, porque é um discurso totalmente distorcido, Carla. Então, o papel da educação, o papel da academia, o papel da ciência, mais uma vez, não só para a soja, mas para a agricultura, para os sistemas produtivos como um todo, é extremamente essencial e é extremamente vital para que a gente consiga fazer com que todas as nossas commodities, né, que são produzidas no setor primário, tenham esse embasamento. Então, a gente precisa de políticas públicas, nós precisamos dos órgãos públicos, do poder público. A gente sabe que o nosso setor, ele muitas vezes é denegrido por pessoas que não fazem ideia do que acontece e não fazem a menor ideia de como é feito. Eu sempre digo assim, se essas pessoas sujassem a botina na terra, no barro, e soubessem como tudo é feito, soubessem que nós passamos por grandes evoluções, revolução verde, revolução industrial, a revolução da biotecnologia, a revolução dos produtos químicos, a revolução da agricultura de precisão, agora mais recentemente a revolução da agricultura digital, e que tudo isso faz para que a gente consiga racionalizar insumos, alocar insumos de forma correta e entregar para a comunidade, para as pessoas em geral, um alimento mais saudável, né? Então é sobre segurança alimentar e é sobre sustentabilidade. Eu concordo e fico feliz, Fabiano, de poder, ao lado de vocês, embora à distância, tenho certeza que o ano que vem vamos estar juntos, poder contar essa história. Para mim é motivo de muito orgulho fazer parte da sojicultura brasileira de alguma forma. E muito tempo, né, o meu perfil no Instagram foi jornalista da soja, porque realmente é assim que eu me vejo, é assim que eu me considero. Não sou a única, mas vou falar sempre sobre isso. Chega a me emocionar pensar que foi a soja que me trouxe até aqui, a ter um espaço para poder conversar com você e contar essa história. Então, obrigada por aceitar o nosso convite, Fabiano, por estar conosco direto da FenaSoja, trazendo todas essas informações ricas e principalmente essa injeção de ânimo no sojicultor. Porque não vai ser fácil sempre, o dia não vai ser só feito de boas notícias para quem é produtor rural, nós sabemos disso, mas nós precisamos ter, né, num lugar maior, o entendimento do conceito daquilo que nós fazemos, né? É sujar a botina mesmo,
tem que sujar, do jornalista ao produtor, todo mundo que quer falar disso tem que entender, tem que buscar, tem que conversar com quem sabe. Então, muito obrigada por aceitar o nosso convite, por marcar conosco a história da FenaSoja e dos 100 anos da soja conosco aqui no Notícias Agrícolas, aqui no Bom Dia Agronegócio. Nós temos um prazer enorme em falar com vocês e as portas estão sempre abertas para ti, meu amigo, e para todo o time da FenaSoja para a gente continuar contando essa história. Muito obrigada mais uma vez.